Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal a explicar sem complicar. Essa é a nossa aula número 8 de análise 1, mais concretamente equação diferencial, ok? Equação diferencial. Então temos aqui o segundo exemplo, onde temos essa equação diferencial, xy' menos 3x ao cubo, 3x3 y igual a 3x3 exponencial de dx3. D'accord? Temos essa equação e pediram para nós resolvermos ela. Então a ideia é a mesma. A primeira coisa a fazer é escrever a equação homogênea, que significa a gente escreve a equação principal sem o segundo membro. Então y homogêneo é igual a x y' moins 3x3y égale a 0 avec, como eu disse, y' igual a dy sur d dx. Toujours. Vou começar par ça. Então, aqui agora é só tentarmos resolver isso que está aqui. Vou passar o outro membro, esse membro aqui para o outro lado. D'accord? Então isso equivale que x y' igual a 3x3y. D'accord? Então o y' é igual a d dy sur d dx, certo? Então aqui o x, vou mandar o x para outro membro, quer dizer, vamos ter que vamos ter aqui, bom, podemos fazer por etapas também, tanto faz, né? Isso fica, como é que eu posso fazer isso? Bom, isso aqui vai para outro membro, a dividir, então vai ficar dy sur d dx igual a 3x3y sur x. Então aqui podemos simplificar x3 com x. Aqui, ainda que desse membro vai ser igual a 3x ao carré y. Então podemos agora mandar o d de y, ou seja, agrupar y no lado e x no lado. Então o d de x vai ali a multiplicar, o y vem a dividir. Então vamos ter dy sur y igual a 3x ao carré d dx. Então isso equivale, aqui basicamente temos que aplicar a integral aqui nos dois lados. Quer dizer que vamos ter a integral de dy sur y igual a integral de 3x ao carré d dx. D'accord? Então, aqui, integral disso que está aqui, ln de y. Integral desse membro que está aqui é bem prático, essa integral de xp d dx igual a xp mais 1 sobre p mais 1. D'accord? Quer dizer que vamos ter aqui o 3 é constante, o 3 sai da integral normalmente. Eu não sei se eu faço isso que está aqui. Então vai ser basicamente 3x3 sur 3. 3 com 3 simplifica, mais constante, claro. Então aqui vamos ter x3 mais constante k. Então a ideia é a mesma que no outro exercício. Queremos tirar y aqui, então temos que levantar a exponencial. Vamos ter equivale que a exponencial de ln de y vai ser igual a exponencial de x3 mais k. Então isso equivale, exponencial de ln de y vai ser igual a y vai ser igual, aqui vamos separar, fica exponencial de x3 vezes exponencial de k. Esse aqui é o c. Então implica que y particular vai ser igual a c exponencial, vamos aqui substituir o exponencial de k por uma constante, vezes x3, bem parecido com o que nós fizemos. Vamos dizer, isso aqui é solução particular, ok? Solução particular. Então aqui on fait un changement de variable. Depois agora a gente faz on fait un changement de variable, Aqui é basicamente para depois tentarmos achar o valor aí. Quer dizer que vamos ter y igual a c de x exponencial de x3. D'accord? Então agora é só fazermos derivada. Isso implica que, vou fazer aqui embaixo, implica que y' vai ser igual a que vai ser deriva, esse mantém esse, então fica c' de x vezes exponencial de x3 sem derivar. Depois deriva, mantém c de x e deriva isso que está aqui, então fica mais
Derivada de exponencial de x3 é igual a x3 derivada vezes exponencial. Então fica 3y carré exponencial de x3. Bom, falta c de x. C de x exponencial de x3. Então, depois disso que está aqui, temos o y. Temos o y'. A gente escreve só um remplace dans l'équation principale. On remplace dans l'équation principale. Fazer principal. Eu só pego outra folha. Voilà, essa aqui que é a nossa equação principal, ok? Então, isso vai ser igual a quê? Isso equivale que vamos ter x vezes y', que é igual a c de x', vezes a exponencial de x3 mais 3x ao carré c de x vezes a exponencial de x3 por menos 3x3 vezes que? Vezes y. Y é igual a quê? É igual a c de x exponencial de x3. Tudo isso vai ser igual a 3x3 exponencial de 2x3. D'accord? Então vamos só fazer distribuição disso que está aqui. Isso vai ser igual, isso equivale. Vamos ter x vezes c' de x exponencial de x3 mais 3x ao carré vezes x dá 3x3 vezes c de x exponencial de x3 menos 3x3 c de x exponencial de x3. Tudo isso igual ao último membro, x3 exponencial de dx3. D'accord? Normalmente esses dois aqui são iguais, então vamos simplificar eles dois. Vai sobrar, isso equivale que vamos ter x c' de x exponencial de x3 igual a 3x3 exponencial de dx3. Então aqui vamos mandar o x para esse membro aqui, quer dizer que vai ficar ao carré. Então isso implica que c' de x vai ser igual. E aqui vamos ter exponencial, aqui vai estar dividir. Eu vou passar para outro membro. Vai ficar, vai estar positivo, vai estar negativo. Vamos ter algo tipo exponencial. E vamos ter 2x de 3 menos x de 3. Vai dar x de 3, ok? Então aqui vem a dividir, fica 3x ao carré. 3 com isso aqui vai ficar ao carré. E aqui ficaria exponencial de x3, como eu fiz aqui. Ok? Ele vem a dividir, depois passamos o inverso, mantém base, subtrai expoente. D'accord? Então, temos aqui o C'. Então, agora a ideia é achar o C'. Quer dizer, C normal. Para tirar o C, como nós fizemos da outra vez, on fait l'intégrale. On fait l'intégrale. A gente faz integral. Quer dizer que aqui vai ser tipo integral de c' de x igual a integral de 3x ao carré exponencial de x3. Então aqui é que nem eu fiz no outro vídeo, que é e de u é igual a u' e de u. Então vocês têm a integral disso que está aqui, o resultado dele vem a dar isso que está aqui. D'accord? Então isso é c de x vai ser igual a integral de 3x ao carré exponencial de x3. Então isso é igual a exponencial de x3 mais constante, por exemplo, K0, para diferenciar do outro. Conclusão, y general, vocês vão pegar y particular, que era y particular igual a c de x exponencial de x3. Então, c de x é isso que está aqui. Então, isso fica exponencial de x3 mais K0, d'accord? Vezes a exponencial de x3. Então, isso vai ser igual a x3 vezes exponencial de x3 mais K0 exponencial de x3. D'accord? Aqui mantém base, soma expoente. Isso vai ser igual a exponencial de 2x3 mais K0 exponencial de x3. Isso é y general. Aqui é o nosso y, vamos dizer y particular. Aqui y homogêneo. Então,